Olá pessoal, nessa série de vídeos eu tenho falado com vocês aqui sobre maneiras de protegermos nossas famílias nesses dias onde a família cristã, a família como um todo tem sido grandemente atacada. Nós sabemos que as famílias desde sempre sofrem com o pecado. A primeira família a existir na Terra, Adão e Eva, sofreram por causa do pecado, sendo enganados ali por Satanás. Mas nos nossos dias nós temos visto grupos se reunindo e orquestrando, atacando de maneira organizada a família que Deus criou. E uma das maneiras que eu entendo que pode ajudar a proteger as famílias nos nossos dias é a observância do culto doméstico, ou do culto familiar, devoção familiar, dependendo da maneira que você chamar. Essa prática foi observada por famílias cristãs durante anos, e a história da igreja nos mostra isso. Principalmente com os puritanos, ali no início dos Estados Unidos, que eles chamavam de a Nova Inglaterra. Os puritanos, eles zelavam muito por observar o culto doméstico, e eles estavam fazendo isso, não foi uma prática nova que eles implementaram, mas eles faziam isso em obediência ao ensinamento bíblico. Por exemplo, Deuteronômio 6, que nos ensina a inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus no dia a dia, estando caminhando, estando assentando, colocar nos umbrais da porta. Nós temos Salmo 78, por exemplo, que o salmista fala, eu estou com ele aberto aqui, ele fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, quando os pais se reúnem para orar com os filhos, quando o marido se reúne para orar com a esposa, para estudar a Bíblia com a esposa, fazer o culto doméstico, o que ele está fazendo é obedecer ao mandamento bíblico de fortalecer, de pastorear a sua família. Os puritanos entenderam isso muito bem. Hoje em dia tem sido publicado muita literatura, muito livro a respeito dessa prática entre os puritanos. Existe um retorno aos puritanos nos nossos dias, e isso tem sido muito benéfico para a igreja cristã, não só brasileira, mas a igreja cristã tem sido beneficiada por esse retorno aos puritanos. Só que ainda é muito tímido essa prática do culto doméstico. Ela ainda é muito negligenciada. Eu fui alcançado por Jesus Cristo no ano de 2010. E só quase 8 anos mais tarde eu fui conhecer essa prática do culto doméstico. E aí, na época eu tinha 2 filhos, a minha esposa e eu começamos a fazer o culto doméstico, e desde então nós temos nos esforçado para manter isso em nossa rotina. Não é algo fácil, mas é algo possível de ser feito. Eu sou pastor presbiteriano, e na época que eu estava no seminário eu fiquei surpreso porque eu tive alguns colegas que não conheciam o culto doméstico e nem praticavam. Já conversei com pastores que não sabiam o que é o culto doméstico. Então, nós precisamos resgatar isso. Se queremos proteger nossas famílias, se queremos equipar nossas famílias, nossos filhos, a esposa, precisamos voltar a fazer o culto doméstico. Existem várias maneiras de você fazer, não é algo fechado, não é algo engessado. Cada família tem uma rotina, cada família tem os seus fazeres, as suas atividades. Eu não sei com o que você trabalha, qual é a disposição de tempo que você tem, mas aquilo que a gente valoriza, a gente consegue arrumar um tempinho para investir. Então, se você valoriza a sua família, eu quero te encorajar a se organizar. Comece observando, fazendo o culto doméstico uma vez por semana, no sábado ou domingo. Domingo, geralmente, as pessoas não trabalham, não sei se é o seu caso. Você pode organizar, separar um tempo após o almoço, após o café da tarde, e ter ali 20 minutos cantando algumas canções com a sua família, orando, lendo um texto bíblico, orando sobre aquilo ali, refletindo um pouco sobre aquilo. Não é para ser um culto igual existe na igreja ali, de 1h30, né, contando tudo. A palavra não é para ser uma palavra de 45, 50 minutos. Não, é para ser algo objetivo, mas abençoador para a nossa família. Então, hoje, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar artigos, vários e-books, vários livros que falam sobre isso, que com certeza vai ser abençoador para a sua família. Eu quero só citar aqui algo que o escritor Jerry Marcelino
escreveu a respeito dessa observância dos puritanos lá já no século XVII, ali, início do século XVIII, ele disse assim, os líderes puritanos naquela época, eles se reuniram e eles estavam refletindo sobre o porquê que alguns males estavam acontecendo na sociedade. Eles entendiam que aquilo ali era o juízo de Deus sobre a sociedade. E eles se reuniram então para tentar entender o porquê, o motivo daquele juízo de Deus estar vindo sobre eles. E aí, olha só o que eles falaram, a resolução que eles chegaram. Abre aspas. Há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite. E muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias. Depois ele falou assim, eles falaram assim, a maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família. Isso aqui eles estavam se referindo não apenas no homem governando a sua família, o líder da família ali, mas eles terem deixado de observar o culto doméstico. Mais tarde, em 1766, um líder batista chamado Isaac Backus escreveu assim, abre aspas, a Nova Inglaterra foi antigamente um lugar famoso por seu cristianismo em geral e pela adoração familiar em particular, fecha aspas aqui. Então, as famílias cristãs e grandes líderes cristãos entenderam o benefício do culto doméstico, né, para a saúde espiritual da sua família e da sociedade no passado. Quando as famílias estão fortes, quando as famílias obedecem a Deus, quando as famílias se reúnem para o culto doméstico, elas são orientadas pela palavra de Deus. E se nós queremos ver uma melhora na sociedade, eu creio que não há outra maneira de a sociedade melhorar a não ser obedecendo a palavra de Deus. E o culto doméstico é uma ótima oportunidade, um ótimo momento onde as famílias podem se reunir para estudar a palavra de Deus, para orar, né, e para serem equipados para viver neste mundo que é caído sim, mas que a igreja está presente, o reino de Deus está crescendo, está avançando e nós podemos nos equipar através do culto doméstico, da instrução da palavra do Senhor, para sermos cristãos a cada vez mais piedosos e cumprirmos o ID do Senhor. Esse ID começa dentro da nossa família e depois ele é espalhado pela sociedade. Existe muita coisa para ser falada sobre o culto doméstico, isso não cabe em apenas um vídeo aqui, eu falarei mais nos próximos vídeos, mas eu quero te encorajar a começar a orar sobre isso, a pesquisar sobre o culto doméstico e a colocar na sua família como um propósito, como prioridade, né, da sua família, a prática semanal, você orar com seus filhos, ler a Bíblia com seus filhos, né, observando o culto doméstico. Se inscreva no canal, tá bom? Deixe um comentário aí, se você puder, curta, compartilhe o nosso conteúdo, né? Interaja comigo aí nos comentários, sempre que eu conseguir eu vou responder vocês, né? E até o próximo vídeo, Deus abençoe todos vocês.